Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula de genética. Hoje nós vamos trazer alguns conceitos super básicos de genética. O que são cromossomos, o que são os genes, tudo isso que dá uma dor de cabeça danada se a gente não sabe definir o que é. Tá? Então olha aqui para mim, eu quero te lembrar que nós seres humanos, nós temos 10 trilhões de células, né? Células eucarióticas. Portanto, cada uma das nossas células tem a membrana, tem o citoplasma e tem o núcleo celular. Dentro do núcleo celular, nós temos os 46 cromossomos, que é o nosso material genético, concorda? Então, cada uma das 10 trilhões, cada uma delas tem o seu núcleo com esses 46 cromossomos. Nestes cromossomos, nós temos o DNA, e o segmento desse DNA é o gene que vai codificar uma proteína. Já dei muita informação para você, né? Você não entendeu nada, né? Então, é por isso que nós vamos trazer todos esses conceitos de uma forma bem devagar, para que tu entenda de uma vez por todas, tá? Olha aqui para mim. As características genéticas da gente são determinadas por proteínas, tá bom? Se eu dou uma risadinha e a minha boca é torta, se a minha pele é branca, se meus olhos são castanhos, se eu sou baixinha, magrinha, tudo isso é a expressão da minha genética. O meu DNA, ele codificou, tá? Ele traz um código que foi expresso através de proteínas. É assim que funciona. Você nunca imaginou, né? É meio esquisito, mas é isso mesmo, tá? Agora vamos falar a respeito das proteínas. O tempo inteiro o pessoal fala em proteína, que carne tem proteína. E o que é a proteína? A proteína, ela é um conjunto de aminoácidos, tá? Então, ela é formada por diversos aminoácidos, certo? Então, eu tenho muitos aminoácidos diferentes. E a quantidade desses aminoácidos e a sequência em que eles são colocados vai determinar a proteína que ele vai formar, tá? E como é que a nossa genética, né, vai ser expressa através dessas proteínas, certo? E onde essas informações ficam armazenadas? Como a célula vai saber a sequência de aminoácidos que ela tem que colocar? Ela vai saber através dos cromossomos, tá? Agora eu vou entrar na questão de cromossomo. O que são estes cromossomos? Cromossomo nada mais é do que uma proteína, olha ali, ó, quero que você olhe na imagem para ficar bem claro para ti. Ela é uma proteína com um DNA em volta, certo? Então, o cromossomo, ele contém o DNA. E olha ali a figurinha do DNA ali do lado para que você entenda. O DNA, então, ele é uma dupla hélice, certo? Que tem as bases nitrogenadas ali no meio. O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico, né? Um pedacinho de DNA que vai codificar uma proteína é chamado de gene. Então, está certo eu dizer que os cromossomos, volta ali, pensa, raciocina comigo, Tchê. Ó, os cromossomos, eles contêm DNA, tá bom? Enrolado na volta dele. E um segmento de DNA, um pedacinho de DNA que codifica uma proteína, ou seja, que é capaz de trazer um código que vai dizer qual aminoácido eu tenho que colocar em determinada posição, ele vai ser chamado de gene, tá? Este segmento de DNA que codifica uma proteína é chamado de gene, tá bom? O DNA, então, ele apresenta a desoxirribose como açúcar e ele tem as chamadas bases nitrogenadas, que são 4 bases presentes no DNA. A citosina, a guanina, a adenina e a timina. Elas sempre ficam aos pares, certo? A timina sempre vai parear com a adenina. E a guanina sempre vai parear com a citosina, tá? Olha aqui, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Ó, essas bases nitrogenadas ali, elas juntas vão formar um códon, que é um código, tá? Expresso através de um segmento de DNA, de um gene, certo? E esse código vai formar
as proteínas, tá? Isso aqui, pessoal, é síntese de proteínas. Eu não vou entrar nisso agora. Eu vou trazer conceitos um pouco mais básicos, mas nós vamos ter a oportunidade de entender o que que é a formação de proteínas, a síntese de proteínas e como que ela ocorre, tá? E olha quem veio aqui para ti. O DNA, tá? Nós vamos ver como é que é a estrutura do DNA. Ele tem ali uma dupla hélice, que dá representado em azul, tá? Que é o esqueleto de desoxirribose fosfato. E ele tem ali dentro dele as bases nitrogenadas, que são unidas por pontes de hidrogênio. Como nós já falamos, nós temos 4 tipos de bases nitrogenadas: guanina, citosina, timina, e adenina, certo? Só que essas bases nitrogenadas, elas não se unem ao acaso, tá? Elas pareiam sempre desta forma. A adenina com a timina, a guanina com a citosina. O contrário também é verdadeiro, tá? Para que vocês lembrem disso, eu tenho um esquema que eu sempre ensino para os meus alunos, que é o Aguinaldo Timóteo e a Gal Costa, né? Aguinaldo Timóteo, A de Aguinaldo, T de Timóteo. Então fica AT. Certo? Sempre se liga o A com o T, tá? E a Gal Costa, Gal, que é o G, Costa, que é o C. Então, o G sempre se liga com o C. Isso aí é um macetezinho para que tu não esqueças, tá? Então, aqui, ó, lembrando mais uma vez, eu tenho o cromossomo, certo? O cromossomo, ele é uma proteína com DNA revestido na volta dessa proteína, tá? E se eu pego ali o DNA, eu consigo encontrar o gene. Então, o gene é um segmento de DNA que vai expressar uma proteína, tá bom? Muito bem, nessa imagem que eu tenho aqui exposta para vocês, eu tenho um cariótipo humano. O que é o cariótipo humano? É como se eu pegasse o núcleo celular, pegasse todo o material genético, os cromossomos que tem nele e colocasse ali para vocês verem, tá? Então, é uma representação dos cromossomos de um ser humano. Então, eu tenho aqui 46 cromossomos. Todos esses 46 cromossomos ocorrendo aos pares, tá? Nós chamamos isso de pares homólogos. Eles ocorrem sempre de 2 em 2, tá? Um do par vai ser de origem paterna. Um cromossomo desse par é de origem paterna e o outro cromossomo deste par vai ser de origem materna. Isso é importante que vocês entendam. Outra coisa importante de vocês saberem é que nós temos 22 pares de cromossomos autossomos, que trazem todas as nossas características genéticas, tá? O meu jeito de ser, de falar, a minha aparência, tá? Tudo isso vai ser expresso nesses cromossomos autossomos. Mas eu terei um par de cromossomo sexual, aonde nós, mulheres, as mães, sempre vão oferecer um X ao bebê. E os pais, né, através dos seus espermatozoides, poderão fornecer um cromossomo X ou um cromossomo Y. Se o parzinho der XX, vai nascer uma menina. Se o parzinho der um X e um Y, nós teremos um menino, tá bom? Resumindo, 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomo que vai determinar o sexo do bebê, um par de cromossomo sexual, tá? Então tá, agora eu quero explicar para vocês o que são alelos. Para isso, eu quero que vocês observem essa imagem que tá ali. Eu tenho 2 tracinhos, 2 pauzinhos, né? Esses pauzinhos vão representar cada um dos cromossomos, um proveniente da mãe, o outro proveniente do pai, tá? Agora pense, imagine que ali onde eu tenho aquele localzinho vermelho, vai me dar a característica de estatura. Eu tô fazendo um bebezinho através dessa mãe e desse pai, e nesse local aí eu vou ter a característica de estatura. Neste locus gênico, ou seja, nesse local ocupado pelo gene, eu vou dizer se a criança será baixa ou se a criança será alta, tá? Vamos supor que o cromossomo 1, que é o cromossomo proveniente da mãe, ele vai dizer que a criança tem que ser alta. E o cromossomo 2, proveniente do pai, vai dizer que a criança tem que ser baixa. Ou seja, alelos é quando os genes se unem para determinar uma característica, como, por exemplo, estatura. Eles se localizam no mesmo localzinho
ali no gene, ou seja, no mesmo locus gênico. E eles vão controlar, então, essas características, estatura. Mas elas podem ter efeitos diferentes, porque a mãe pode determinar que a criança seja alta e o pai pode determinar que a criança seja baixa. Vou explicar melhor isso aí. Aqui eu tenho um esqueminha para vocês que vai mostrar 3 tipos de cromossomos que nós temos, tá? Eu preciso que tu entenda que algumas características vão prevalecer sobre as outras. Nós já estudamos isso na primeira lei de Mendel, né? Nós vamos usar a letra maiúscula para determinar que as características são dominantes, tá? Ou seja, que essa característica vai prevalecer sobre as características recessivas. E para utilizar a característica recessiva, eu vou colocar uma letra minúscula, tá? Ali, ó. Eu vou brincar com vocês que a letra azão seria para estatura alta. Vamos supor que eu vou fazer uma guriazinha aqui, tá? Eu tô montando, criando uma guriazinha e o azão vai representar a estatura alta. Quando o ser é homozigoto, olha ali, ele vai ser azão, vai ser uma criança alta e não tem problema, tá? Porque ambos os cromossomos, tanto o paterno quanto o materno, será dominante. Tá bom? Já no segundo, nós temos um outro caso. Nós teremos um azão e um azinho. Eu digo que estes cromossomos são heterozigotos, tá? Eu tenho o azão, a estatura alta, dominando sobre a estatura baixa. Então, essa criança, ela vai ser alta, tá? Mas ela vai levar na sua genética a expressão recessiva da estatura baixa, que em algum momento, nas próximas gerações, poderá aparecer. Não, no último caso, nós temos um homozigoto recessivo, azinho, que seria uma criança completamente baixa. Essa seria a expressão da criança. Mendel, então, ele foi o pai da genética, né? Lembra que nós estudamos isso, né? Que a genética, ela vai estudar a causa das semelhanças entre os indivíduos, né? E a variação, as diferenças que há entre os indivíduos. E eu quero te ensinar um conceito. O que é o fenótipo? Fenótipo é a aparência geral de um indivíduo. Eu olho para esses 2 meninos, eu consigo ver que eles têm uma diferença na sua etnia, tá? Um seria considerado branco e o outro seria considerado preto, correto? Isso é o que eu enxergo. Mas e o genótipo e os seus genes? O que codifica os genes? Quem garante que no menino branco não há algum gene recessivo que seja para preto? Ninguém, principalmente nós brasileiros, né? Então, o genótipo é a característica hereditária, é o nosso patrimônio genético, certo? Nós podemos, então, ser homozigotos quando nós temos os 2 cromossomos iguais ou heterozigotos quando em um certo locus gênico, nós temos alelos, né, diferentes. Tá? Então, homozigoto, quando eu tenho azão, heterozigoto, azinho, e homozigoto recessivo ali, azinho, tá? Então, eu posso dizer que o meu genótipo, ou seja, a minha característica genética, ela é a expressão do meu fenótipo mais as características do ambiente, né? Porque pensa comigo, meu gene diz que eu sou branca, mas se eu fico um baita tempo no sol, me expondo ao sol, eu modifico um pouco. O que eu falei? Eu modifico um pouco as minhas características, né? Eu fico mais escura, tá? Então, o meu fenótipo, ele vai variar de acordo com o ambiente, certo? Pessoal, era isso. Nessa aula de hoje, então, eu quero que tu saibas me dizer o que é um DNA, o que é um gene, o que são cromossomos, o que é genótipo e o que é fenótipo, tá bom? Nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau!